E a transmissão. Quando ficar verdinho, pode dar boa tarde. Alô, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web Server. Hoje mais um dia do programa Servidor em Foco, com a apresentação e a presença dos colegas Dr. Luiz Clóvis, Sidney, Alain, a colega Ariane e Emerson. Hoje o assunto, a pauta de hoje vai ser taxas de juros, empréstimos consignados, superendividamento. A gente vai ter um bate-papo para esclarecer algumas situações corriqueiras do nosso dia a dia. E passo a palavra para o colega Dr. Luiz Clóvis. Uma satisfação, boa tarde a todos os internautas que nos acompanham. E ainda mais falar, Dr. Emerson, de um tema super importante que que envolve a questão do endividamento da família, né, do servidor. Eu quero trazer aqui algumas novidades em termos de legislação, né? Me permita colocar, por exemplo, que até bem pouco tempo atrás, quando uma pessoa física tinha dívidas em excesso para além dos seus compromissos mensais, ela teria que se socorrer de uma eventual revisão dos prazos previstos no contrato, e esse pedido de revisão ele não era aceito pelo judiciário. No máximo, o judiciário comungava do entendimento de revisar os juros abusivos e ilegais. Mas com relação ao prazo para pagamento, o judiciário oferecia resistência. Agora, recentemente, com a aprovação da Lei 14.181, agora deste ano, né, que modificou o Código de Defesa do Consumidor, se estabeleceu o direito da pessoa física em poder, diante de um endividamento, né, poder procurar o juiz e propor um plano de pagamento até 5 anos. Então agora é lei, né? E o que o juiz levará em conta para deferir esse plano de pagamento, esse alongamento de prazo? O juiz vai levar em conta, em primeiro lugar, o salário que a pessoa ganha, o montante do endividamento. Obviamente que do salário ele vai tirar aquela quantia que a pessoa precisa para se manter, para manter sua família, e aquele excedente, né, vai ser destinado para, então, o pagamento das dívidas, seja com A, com B ou com C. Eu diria assim que a gente vai formar assim uma espécie de concordata, uma espécie de recuperação da pessoa física. E aí, então, ela apresenta um plano de pagamento de até 5 anos, o juiz homologa e os credores terão que aceitar. Agora é lei, antes nós não tínhamos isso. E de qualquer modo garante a subsistência, né? Claro, a dignidade, né? Nós tivemos uns casos aqui, a doutora Ariane há de se lembrar, de uma servidora da Brigada Militar, em que ela tinha 80% do seu salário, doutor Alain, comprometido com consignados. Eu não sei como que chegou a tanto, né? E nós tivemos que promover ações revisionais. Nós não tínhamos esse instrumento que foi criado agora, do superendividamento, da possibilidade da pessoa apresentar um plano de pagamento, que isso é uma matéria nova aqui. Eu acredito que nem existam casos ainda submetidos ao Poder Judiciário, mas agora nós vamos poder submeter ao Poder Judiciário esse plano de pagamento, e a pessoa, seja servidor ou não, contanto que pessoa física, ela vai poder ter essa tranquilidade de propor um plano de pagamento, do juiz homologar, e o que é mais importante, ter o seu nome retirado dos cadastros negativos, né? E ter a tranquilidade de que ela vai pagar a dívida de acordo com as suas condições durante um certo tempo. Então, me parece que, nesse sentido, a gente tem que elogiar Isso foi uma evolução. Uma evolução da nossa legislação, sem sombra de dúvida.
Porque o que nós tínhamos antes? Nós tínhamos antes só a insolvência civil. A pessoa endividada, ela poderia requerer por juíza um decreto de insolvência. Bom, o que ia acontecer? Ela tinha que confessar todos os bens que ela tinha, confessar todas as dívidas, vender todos os seus bens, pagar a dívida, e se ficasse um saldo, após 5 anos, essas dúvidas, digamos, caducariam. Mas a pessoa se tornava insolvente, ela deixava de ser dona de si mesma. Ela não poderia nem comprar mais, praticar atos de comércio. Estava com o nome negativado. Nome negativado, né? Uma série de consequências, né? Que se chamava insolvência civil. Hoje não. Hoje, agora, graças à nova mudança na lei, a gente tem essa possibilidade de fazer com que as pessoas endividadas paguem suas dívidas mediante um plano de pagamento num prazo até 5 anos. Ah, vai ter juro? Vai ter juro que não seja abusivo, né? Juros de 1%, mais inflação. Sem dúvida, sem dúvida. Então, essa eu diria que é o grande avanço hoje. E, aliás, falando de avanço, me permita também acrescentar, hoje o pequeno agricultor, ele também foi beneficiado com a mudança da legislação. Hoje o pequeno agricultor, por exemplo, ele tem às suas mãos a recuperação judicial do agricultor. Ele também pode dar ensejo de conseguir uma mora para pagar suas dívidas e depois um certo prazo para pagar, né, de acordo com a sua produção. Então, de tantas coisas ruins que existem em Brasília, né, a nível de Congresso, dá para destacar que nesse campo para atender o pequeno consumidor, a legislação evoluiu muito nos últimos anos, tanto para atender o pequeno empresário, quanto para atender o pequeno agricultor e agora para atender as pessoas físicas endividadas. Até nesse mesmo embalo, né, para que antes ocorresse essa recuperação, né, antes dessas novas legislações que entraram agora no ano de 2020, mais algumas um pouquinho anterior, 2019, mas mais as grandes mudanças, né, ocorreu agora no ano de 2020, logo após essa questão de situações pandêmicas e tudo mais. Antes disso era bastante complicado, bastante burocrático, digamos dessa forma, né? Porque para um pequeno agricultor, ou até mesmo para o médio agricultor, para que ele entrasse numa recuperação judicial, ele teria que transformar toda a sua empresa, a sua propriedade, né, numa empresa, criar um CNPJ. Então, com todas essas, reforçando o que o Dr. Machado falou, com essa mudança, então, reduziu bastante essa parte burocrática, não precisa mais de toda essa parte de envolvimento em transformar CPFs em CNPJs, em holdings, algumas espécies de holdings, né? Então fica bem mais tranquilo. Claro, hoje como pessoa física, o pequeno agricultor procura um advogado, a defensoria pública e promove o seu pedido de recuperação judicial. O mesmo acontece com o trabalhador agora, com o funcionário público. Está endividado, não está conseguindo pagar, está sendo aviltado, passando algum vexame, constrangimento, procura um defensor público, procura um advogado e ingressa com um pedido, né, e apresenta um plano para pagar suas dívidas em 2, 3, 4, 5 anos, conforme as suas possibilidades, né? Então, claro, uma coisa importante que a gente tem que falar os bancos, alguns, ainda continuam cobrando juros abusivos, né? E a gente tem muita dúvida o que é juro abusivo, né? Tem financeiras que têm a coragem de cobrar em alguns empréstimos 7, 8, 10, 12%. Extremamente abusivo. Gente, você que nos escuta, isso é ilegal, abusivo. Procure um advogado da confiança,
sabe? E ingresse imediatamente em juízo com uma ação de revisão desses É contratos. até importante ter a cópia do contrato, porque acontece muito, né, da pessoa não pegar a cópia do contrato, não saber o que realmente está contratando ali. É verdade, a gente sempre orienta no sentido de que qualquer documento que a gente assina quando for contrair um empréstimo tem que pedir cópia, é um direito da gente pedir cópia. Porque ali vai estar escrito o valor que tu vai receber, as despesas que você vai ter, as taxas que estão sendo cobradas. Mas em regra, tudo aquilo que é cobrado acima de uma taxa, digamos que gira em torno de 1,5% a 2,5%, né? Se ela é superior a isso, é uma taxa abusiva, é uma taxa ilegal. Hoje já podemos dizer que a Selic vem trazendo, juntamente com o Banco Central, né, as taxas do Banco Central, vem trazendo um norteador. Acima disso é abusivo e cabe revisão. E outra coisa que é importante falar, antes de assinar qualquer contrato, leia o que está escrito. Isso é cópia, né? Sem dúvida, né? Sem dúvida. A questão das taxas de juro tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes o banco, junto com as taxas de juro, fixa hoje, por exemplo, o IGPM. Né? O IGPM hoje é um índice extremamente contestado, porque ele está triplamente acima do valor da inflação. Né? Então, quando você for revisar hoje um contrato bancário, você tem que revisar, tem que verificar os juros, se eles não são acima da média do Banco Central, tem que verificar a questão da correção monetária, tem que verificar se não existe alteração nos encargos em decorrência da mora, tu tem que verificar também as taxas que são cobradas, muitas vezes taxa disso, taxa daquilo, que são embutidas no contrato e que são cobradas do servidor, do trabalhador, na hora de ele fazer um consignado, na hora de fazer um empréstimo. Isso é possível entrar com a revisional. Normalmente, desculpa até atrapalhar, mas normalmente essas taxas estão lá embutidas em terceiras, quartas páginas dos contratos. A gente sabe que um contrato é maçante, né? Para quem não tem um conhecimento técnico, é maçante, a pessoa não consegue ficar lendo. Então, o que acontece? Lá nos bancos, nas financeiras, eles vão puxar direto lá onde você tem que assinar e não te dão praticamente a possibilidade de discutir essas taxas. Então, por isso a importância hoje dessas das flexibilizações da legislação hoje em conceder essas revisões. Né? Outra coisa que o consumidor deve ficar atento é que toda e qualquer inscrição no Serasa, SPC, segundo o Código do Consumidor, a empresa que inscreve o devedor ele tem que comunicar com antecedência. Então, hoje, pode haver indenização por dano moral? Pode, contanto que a empresa não comunica ao devedor e inscreve a pessoa nos cadastros restritivos sem comunicar. Né? Agora, se a pessoa comunicou ao devedor, né, a dívida existe, comunicou ao devedor e inscreve em Serasa e algum órgão de restrição, bom, aí é possível tirar o nome da pessoa do cadastro negativo? É possível, contanto que tu prove para o juiz já de cara, digamos assim, que os juros são abusivos, e aí tu pede para o juiz uma liminar para o juiz tirar o teu nome do cadastro. Né? Agora, normalmente, o que o juiz tem pedido hoje é o seguinte: tá, mas quanto tu acha que tu deve? Né? Então, modernamente, hoje falando, não existe mais aquela possibilidade de você revisar um contrato bancário, digamos, e não pagar nada. Né? Sim, você vai pagar o dinheiro que tu tomou emprestado e você vai pagar os juros de acordo com aquilo que os tribunais já estão entendendo como legal, que é a taxa média do Banco Central. E alguns juízes entendem que até tu deva consignar esses valores mensalmente. Né? Consignação, provando tua boa-fé, aí não tem dúvida, o juiz manda de cara tirar o nome da pessoa do SPC e Serasa. Então, essa é uma das vantagens de você discutir o seu direito judicialmente. Mas o que é importante hoje o consumidor, o servidor, o trabalhador saber é que
ele dispõe de legislação que lhe protege diante do endividamento. Porque tem pessoas que estão passando por privações. Esse caso dessa cliente que tinha 80% do seu salário como servidora, comprometida com empréstimos, ela estava se servindo de dinheiro emprestado com agiotas para poder sobreviver. Né? Então, realmente, assim, são casos extremos que hoje a justiça, digamos, já tem solução. Né? Isso chega a ser até uma má-fé por parte dos bancos e até mesmo dessas empresas que emprestam dinheiro, né? Porque eles, ao que me parece, posso os colegas aqui me corrigir, ao que me parece, as empresas estão exclusivamente voltadas no patrimônio das pessoas que se servem, digamos assim, desse dinheiro nessa hora da necessidade, né? Porque normalmente se socorre quando você está precisando de um valor. Também, mas assim, ó, uma coisa que a gente não pode deixar é olhar para o umbigo da gente. Né? Eu acho que a gente também, durante muitos anos, não se falou em planejamento familiar, orçamento familiar. A gente gastava e ia pagando e pagava o financiamento, contraía o outro. Hoje a gente está vendo que isso é uma medida prejudicial para nós mesmos. Então hoje, por exemplo, o Código do Consumidor, agora as mudanças também passaram a exigir disso, que cada família cuide do seu orçamento doméstico, né? Para que a gente não precise, talvez, chegar lá num grande número de pessoas endividadas, né? Porque a dívida tira o sono. O senhor sabe que até saiu uma notícia agora que em Porto Alegre criaram o Sejusc mais 60, né? Que é para aqueles servidores idosos, porque principalmente eles tinham ações por conta dos empréstimos consignados. Agora, esse é um abuso, né? O que fizeram e o que estão fazendo para cima do servidor aposentado é um abuso. Aliás, o Estatuto do Idoso considera e difere tratamento privilegiado para o idoso. Há toda uma proteção do idoso, assim como há para a criança e o adolescente. Porque essas ofertas insistentes, demasiadas para cima dos idosos, avilta, porque o idoso muitas vezes é insuficiente, ele não tem condição de discernir. A nossa cliente mesmo, que tinha renda comprometida, aposentada, né? Se bem que ela até tinha um nível, né, escolar elevado, enfim, mas o que se fez hoje com os aposentados do Brasil é impressionante. O idoso está se aposentando num dia, no outro dia já estão ligando para ele, as empresas que fornecem crédito já estão oferecendo crédito, já tem um crédito pré-aprovado de tanto, é só o senhor me mandar o documento, não exige nem que a pessoa se vá até a empresa para fazer isso. Aí que entra a questão de verificar se isso não é um engodo, não chega a ser até um estelionato, né? Entende? Parcelinhas mensais, parcelinhas e tanto, aí quando a pessoa vai ver, 150, 200 parcelas. Lá com 84 meses. 84 parcelas. Triplica o valor que foi contratado. Então, acho que é importante assim, a gente discutir essa questão do orçamento doméstico, discutir essa questão da cobrança de juros ilegais, para que a população exerça seus direitos. Eu sempre costumo dizer, faça valer seus direitos. Né? Até aí, a gente pode ressaltar a importância de programas como o nosso, que muitas vezes, até num exemplo dessa nova lei que alterou o Código de Defesa do Consumidor, as pessoas mais leigas não têm um conhecimento técnico dessa lei, não têm conhecimento que ocorreu essas mudanças que os beneficiam. Então a gente destaca a importância de programas assim, que venham trazer essa informação de forma gratuita, de forma clara. Agora, eu quero chamar a atenção de um aspecto para o internauta. Eu ainda hoje vejo legítimos picaretas, sabe? Legítimos picaretas aí, dizendo assim, reduz a prestação do seu veículo em 90%. Picaretagem, tá?
Se os juros já estão contratados com essa taxa média do Banco Central, que é aceita pelo Judiciário, você não vai conseguir reduzir coisa nenhuma. Eu tenho visto muitas pessoas entrarem nessa onda aí, desses picareta, e depois serem surpreendidos com busca e apreensão do seu veículo, né? E ainda fica um saldo lá para pagar, né? Então a gente tem que chamar atenção também quanto à propaganda enganosa. Quantos minutos ainda nos resta, doutora? Já estamos extrapolando os limites da... Bom, que pena, né? O debate estava bom, né? Sim, Mas resta nós agradecer, então, aos internautas, né, doutor Emerson? Faça as nossas saudações finais. Hoje, muito obrigado pela cooperação dos colegas com um assunto tão relevante para todos nós, né? E agradecemos a todos os ouvintes, e caso tenha algum assunto que tenham interesse em saber mais e queiram questionar alguma coisa, entre em contato conosco. Gostaria de agradecer a participação dos colegas. Quando o assunto é bom, a gente nem viu o tempo Nem viu passar, né? passar. Então tá, muito obrigado. Obrigada, até Um abraço. amanhã. Boa tarde. Boa tarde a todos.